Os caras queriam que Exterminador do Futuro 3 tivesse continuações. Mas, cara, não dava, né? Com aqueles personagens, aqueles atores, aquele plot, não ia dar bom, né, cara? Não vai dar, não. E daí o que aconteceu, velho? Depois de muita passação de direito pra um lado, passação de direito pro outro, falência de produtora, vender direito, aquela... de confusão. Uma confusão treta, ele fala assim, ó, vamos fazer o seguinte... Vamos fazer um filme do futuro de Exterminador do Futuro. Lá em 2029, mostrando como Kyle Reese e John Connor lutaram contra as máquinas. Vamos começar do zero. Lançado em 2009, Exterminador do Futuro 4, A Salvação, passou pela mão de uma porrada de roteiristas, mas no fim das contas, quem levou os créditos foram o John Brancato e o Michael Ferris, os mesmos do filme anterior. E a direção, dessa vez, fica com o McG, ou MCG, o diretor que usa uma sigla como nome. Isso me incomoda demais! É o cara das Panteras? É o cara das Panteras. Por que usar uma sigla, velho? Não sei. Esse filme começa em 2013, um ano antes daquele holocausto nuclear que a gente viu no terceiro filme. E aqui mostra o personagem Marcus Wright, um cara assassino que foi condenado a morrer porque ele é um assassino, né? Porque é isso que acontece nos Estados Unidos, sacou? Assassino morre. E daí é o seguinte, antes dele morrer, veio uma executiva da Cyberdyne e falou assim, tu doa teu corpo pra Cyberdyne que a gente quer fazer alguns estudos. Ele vai lá, assina o negócio e fala, obrigado. Muito obrigado. E daí passa 15 anos e ele acorda, velho. Um planeta Terra devastado, tudo queimado, tudo destruído. Parece Mad Max, tá ligado? E daí ele fala assim, meu, acabou, o que eu tô fazendo aqui? E aparece um cara pra salvar ele, porque ele tá sendo atacado. E quem salva ele? Kyle Reese. Come with me if you want to live. Kyle Reese e o personagem desnecessário Star salvam o Marcus Wright. E daí eles começam a explicar pra ele tudo que aconteceu nesses 15 anos e juntos eles escutam um chamado de John Connor no rádio. John Connor chamando a resistência e aí os caras dizem assim, meu, temos que ir atrás do John Connor. E então começa a jornada de Marcus, Kyle e o personagem desnecessário Star pra encontrar John Connor. Uau! Não, sem felicidade. Porque o Kyle Reese e o personagem desnecessário Star foram capturados pelas máquinas. Ai, meu Deus. Mas o Marcos não, cara. Marcos! Porque o Marcos, ele caiu de uma ponte lá, saiu todo rolado. A gente pensou assim, ele morreu, né? Só que depois a gente descobre por que ele não morre, ele é imortal. Ele vai caminhando e encontra um membro da Resistência, uma piloto, velho, de caça. E daí ele ajuda ela a descer, começa a trocar uma ideia com ela. Cara, aquele toque me voe, sabe? Eles se conhecem há 2 minutos. Mas ela já tá assim pra ele. Ela já tá sensualizando pra caramba, né? E depois, quando ele fica ferido, ela leva ele até uma base da resistência. E lá os caras começam a analisar que tal e descobrem que ele é um ciborgue, ele foi modificado pela Cyberdyne. E aí o John Connor, que não pode ver um computador, que fica pistola, ele diz assim, vamos matar. Você vai morrer. Mas o Marcos é ligeiro, ele consegue escapar de lá e quando ele tá fugindo, ele salva a vida do John Connor, que ia ser morto por um exterminador. Aí eles formam uma aliança, os dois querem salvar o Kyle Reese, entendeu? John Connor olha pra ele e fala assim, ah, que máquina bacana. Ah, que máquina bacana. Eu não entendi, mas é exatamente assim que ele Que fala. máquina bacana. E aí eles formam uma aliança que é o seguinte, o Marcos vai ter que invadir a Skynet e desarmar as defesas pro John Connor entrar e salvar o Kyle Reese e aquele personagem completamente desnecessário, o Star. Uou, você acabou de resumir o filme inteiro? Exatamente. Uma das coisas mais legais desse filme, velho, é a ambientação. Porque aquele mundo distópico, todo ferrado, meio Mad Max, é muito bacana. E os robôs, cara, eles não são brilhosos que nem eram antigamente. Eles são tudo ferrado, aquele ferro preto, assim, tudo destruído, areia, explosão. Eu acho isso muito foda. Mas uma coisa que eu não gosto muito dessa ambientação é que, tá, de dia as coisas são amarelo porque é meio desértico. Mas de noite não tem aquele filtrinho azul que tinha nos antigos, sabe? Aquele negócio meio futurista e tal. Isso eu acho meio pai. Eu achei meio bosta. Uma outra coisa que não é tão legal nesse filme é o fato de ele desenvolver muito pouco os personagens. Então, e eu não tô nem falando do personagem desnecessário Stark, que podia ser completamente cortado do roteiro. Tô falando do próprio John Connor, que aqui ele simplesmente aparece como o grande líder da resistência, mas não faz muito sentido ele ter se tornado, ele ter virado um cara tão famoso, assim, uma referência no mundo todo, porque o filme meio que não explica isso, né? É, tipo, ele é fodão, mas tá cheio de gente fodona naquele exército lá, não sei porque que ele é o escolhido. É, o filme prefere abrir mão dessa parte dos personagens e investir muito mais em cenas de ação, porque é tiro, porrada e bomba pra todo lado E é o massa. tempo inteiro. É massa pra caramba. É massa nos primeiros 30 minutos, depois começa a cansar e a tirar o ritmo do filme.
Porque daí ele larga uma cena de ação incrível e depois ele dá uma decaída, ele sofre pra crescer, porque como os personagens tanto faz como tanto fez, entendeu? Ele fica só esperando a próxima cena de ação. E o filme inteiro é calcado no Marcus Wright, né? Que é o ator Sam Worthington, que não é lá um grande ator, ele não é um cara muito massa, então tu não tá muito cativado com a história dele, né? Tipo, vai aí, meu. Eu acho que esse filme aqui tem uns personagens meio esquecíveis, todos eles. Pode ser. Mas, cara, pra mim, pelo menos, o Christian Bale convence como John Connor, sabe? O Zé Bostinha lá do terceiro filme, cara, tu não acha que esse cara é um soldado, tu não acha que é um cara fodão, mas o Christian Bale é massa, cara, ele tem toda uma fisicalidade, ele atira, ele sabe andar, ele é foda, cara, é bom. Eu acho que ele convence como um soldado, assim, mas eu diria que essa é uma das atuações mais sem graça da carreira do Christian Bale. Porra! O Marcus invade a Skynet, ou seja, ele faz a parte dele do plano, enquanto o John Connor invade pelo outro lado. E o plano do Marcus é o seguinte, desativa tudo isso aqui pro John Connor entrar. Só que, mano, no meio dessa investida, ele vê uma tela lá e essa tela começa a conversar com ele. É Helena Bonham Carter, a dona, uma inteligência artificial da Skynet, que conversa com ele e fala o seguinte: meu amigo, parabéns, você fez exatamente isso que você tinha que fazer, trazer o John Connor pra cá. Ele fala, ué, como assim? Como assim? Não entendi. Olha só que plano maravilhoso da Skynet. Eles pegaram um humano lá no passado, colocaram esse robô dentro dele pra virar tipo um infiltrado perfeito dos humanos. Porque daí o que ele fez? Ele conseguiu convencer o John Connor que ele era de boa, só que na verdade o plano era só trazer ele pra Skynet. Ou seja, o desgraçado ele tava fazendo errado. E aí quando o John Connor chega lá, ele se encontra com o primeiro protótipo do T-800, nosso Schwarzenegger lá, computadorizado, né? Bem computadorizado. Bem computadorizado. PlayStation. Cara, ele fere mortalmente o John Connor, mas o Marcus, que é um guerreirinho, consegue tirar o John Connor de lá, consegue implantar bombas em toda a Skynet e eles fogem. O Marcus, o personagem desnecessário Stark, o Miguel me informou que é uma menina, mas eu não sei porque esse personagem não precisava existir. O Kyle Reese sai junto e o John Connor, quase morrendo, também sai. E aí, meu amigo, eles explodem a Skynet e quando eles chegam na base da resistência, olha o que o Marcus faz. Vendo que o John Connor vai morrer, ele fala assim, galera, pega o meu coração aqui, meu coração humano, e implantem nele. E assim o Marcus se sacrifica e deixa vivo o líder da resistência, John Connor. 2 dias depois, o coração do John Connor novo é rejeitado pelo corpo do John Connor e ele morre. É mentira, mas seria muito legal se acabasse assim. Exterminador do Futuro 4 teve uma avaliação, cara, da crítica bem negativa. Os caras não gostaram muito do filme, de bilheteria ele foi bem até, não foi maravilhosamente bem, mas ele foi ok. A grande treta é o seguinte, cara, o filme é bacana, o mundo pós-apocalíptico é legal, só que o filme não tem muito o que dizer, entendeu? É uma história meio rasa. A gente tava meio que acostumado a ver toda aquela dinâmica de um exterminador que vai pro passado e protege alguém, e daí eles mudam isso. Tipo, pra mim é louvável tentar mudar. Só que o filme não é memorável, ele é meio esquecível, entendeu? O roteiro do filme é fraco, né? Eles não têm os personagens, não se desenvolvem, o Marcus é meio largado ali, mas a gente também não consegue ter nenhum tipo de apreço por ele, entendeu? Ele só larga ali e deu, acabou. E a Skynet é malaca, né? Porque ele, no meio do filme tem uma parada de ele consegue desenvolver um negócio de som que para os bichos, mas na verdade isso era só uma tática da Skynet. Eles até tentam fazer uma historiazinha, mas não funciona, né? As cenas de ação até que são legaisinhas, tem uma hora que toca Guns N' Roses, o MacD, que é conhecido por ser um diretor de vídeos, de videoclipe, de música, ele até ele manda bem nessas partes, entendeu? Mas o resto do filme é qualquer coisa, assim. O Christian Bale, na minha opinião, é completamente sem sal. Eu gosto do Kyle Reese. O moleque que faz o Kyle Reese, eu acho ele muito bom. Tu acha que ele se parece com o ator que fazia ele em 84? Sim, eu achei que encaixou bem ali. Mas, de modo geral, Exterminador do Futuro 4, a salvação, não é a salvação da franquia. Olha só. Que sacada, hein? Esse filme é legal. Ele é bacana, é divertido, mas ele não é um grande filme. E daí quando tu começa a analisar ele contra os primeiros filmes da franquia, tipo o primeiro e o segundo, daí tu vê que ele é esquecível, né? E ele não parece Exterminador do Futuro.